Olá, pessoal, boa noite. Que bom estar aqui com vocês. Bem-vindos a mais uma terça-feira de estudo do Manual de Professores. Eu sou a Bruna, sou facilitadora de um curso em Milagres e estou aqui hoje para dar seguimento nos estudos. Seja bem-vinda, Odete. Hoje é um texto longo e um tema muito profundo. Hoje nós vamos descobrir como o professor de Deus deve passar o seu dia. E só de ouvir essa pergunta, a primeira coisa que vem na mente é: será que tem uma regra? Será que tem um passo a passo de como esse professor de Deus deve se portar? Será que existe um certo e um errado para este rótulo de professor de Deus? Para quem já estuda um curso em Milagres, sabe que aqui nós falamos sobre unidade do pensamento. E, em geral, todas as regras falam sobre dualidade, de certo e de errado. Eu dei uma lida por cima, aqui, eu já estudei um curso em Milagres, o Manual de Professores, o ano passado, não, o ano retrasado. Foi, inclusive, o lugar onde eu conheci a Claita. Só que a leitura é sempre nova, é sempre única. Então, eu peço o teu estado de presença, estarei presente aqui também, para que juntas a gente possa ensinar e aprender ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Como o professor de Deus deve passar seu dia? Para o professor de Deus avançado, essa pergunta é sem significado. Não existe programa, porque as lições mudam a cada dia. O professor de Deus, porém, está certo de uma coisa: elas não mudam por acaso. Eu já gostei muito desse começo, porque nós já lemos aqui sobre as características do professor de Deus. E uma que é bem marcante é a confiança. O professor de Deus vive na certeza e na confiança de que ele é um com Deus. O professor de Deus tem facilidade para aceitar aquilo que chega. Então, aqui já responde a pergunta de que não existe uma regra de como será o seu dia. Só existe uma certeza: você vai começar o seu dia entregando esse dia ao pensamento unificado com Deus. Você vai começar esse dia na lembrança de que você é um com Deus. Então, o professor de Deus, porém, está certo de uma coisa: elas não mudam por acaso. Vendo isso e compreendendo que é verdadeiro, ele descansa contente. A ele será dito tudo sobre qual deve ser o seu papel nesse dia e todos os dias. E aqueles que compartilham o seu papel com ele o acharão, de modo que possam aprender as lições do dia juntos. Ninguém que seja necessário para ele está ausente. Ninguém é enviado sem o objetivo de aprendizado, já determinado que possa ser aprendido naquele mesmo dia. Para o professor de Deus avançado, então, esta questão é supérflua. Foi perguntada e respondida. A ele se mantém em constante contato com a resposta. Ele está em seu lugar e vê a estrada na qual caminha desdobrar-se segura e suave à sua frente. Então, para o professor de Deus avançado, que já passou por todas as características que está lá nos começos das lives sobre o Manual de Professores, essa questão de como eu devo passar o meu dia, quais são as regras a serem seguidas, é supérfluo.
O professor de Deus avançado está aberto à sala de aula. A expiação que se apresenta, além de aceitar toda a situação que chega, ele também sabe que todos aqueles personagens, todos os relacionamentos que se apresentam em sua vida têm um porquê. Desde as suas escolhas de amizade, relacionamento com pai e mãe, filho, marido, trabalho, um desconhecido na rua. Todos ali estão a serviço da lembrança de que somos um com Deus. Todos ali, todos os relacionamentos serão usados para que eu me lembre de uma única verdade. E principalmente dentro dos relacionamentos é onde nós projetamos tudo aquilo que não está integrado em nós. Então, o professor de Deus está simplesmente aberto a seguir esse fluxo da vida com essa certeza. Vê a estrada na qual caminha desdobrar-se segura e suave à sua frente. Mas e aqueles que não alcançaram a sua certeza? Quem já passou por isso, né? Eu percebo em mim, né? Posso falar aqui por mim, que eu transito entre essa certeza. Aliás, eu tenho ficado mais tempo nessa certeza do que nos equívocos, mas ainda caio nos equívocos da minha mente, mas parece que a consciência vem mais rápido. Então, esse trecho, aqui o 2 que eu vou ler, é muito importante para você que está sentindo muito forte esses altos e baixos. Mas e para aqueles que não alcançaram a sua certeza? Eles não estão ainda prontos para essa falta de estrutura da própria parte. O que precisam fazer para aprender a dar o dia a Deus? Porque às vezes nós amanhecemos, né? Nós temos aqui todo o nosso contexto ilusório, familiar, trabalho, financeiro, social, né? A vida de cada um aqui nessa historinha. Então, dependendo de como a gente desperta, nem sempre a gente começa aquele dia já entregando esse dia a Deus, já lembrando dessa guiança. Existem algumas regras gerais que se aplicam, muito embora cada um deva usá-la da melhor forma possível, à sua própria maneira. As rotinas, como tais, são perigosas, porque facilmente vêm a ser deuses em seu próprio direito, ameaçando aquelas mesmas metas em nome das quais foram estabelecidas. Eu consegui já perceber isso no meu dia a dia, o quanto a gente se apegar a rotinas, a metas, é perigoso. Isso realmente se torna um Deus na nossa própria mente. Sabe quando nós somos completamente metódicos, de isso tem que ser assim, isso não pode mudar, eu aprendi que isso é dessa forma, não vou fazer diferente, ou eu me programei para tal meta e objetivo, então eu não posso mudar de ideia. Percebe o quanto o ego conta essa história para nós? Que nós não podemos voltar com a nossa palavra, nós não podemos mudar de ideia dentro de um relacionamento, nós não podemos mudar de ideia num trabalho, num projeto que você gostaria de fazer, mudar de ideia em um relacionamento de amizade. Nós simplesmente somos condenados quando isso acontece. Traz até o rótulo de que talvez você não tenha palavra, não tenha disciplina, não tenha consistência, não tenha constância. E aqui diz que a rotina é perigosa, porque ela pode se tornar um Deus, um ídolo. A rotina talvez possa se tornar algo que te tire da meta verdadeira,
que é estar aberto à guiança. Porque a Bruna acha que sabe o que é melhor para ela. Porém, eu não consigo ver a cena toda. Principalmente, não consigo ver a verdade. Quem me mostra a verdade é o Espírito Santo. E eu fui aprendendo desde o ano passado, que eu comecei a fazer os exercícios aqui com vocês, a entrar nesse fluxo, nessa guiança e aceitando os finais de ciclos, os começos de ciclos e me abrindo a sala de aula de cada dia. Eu vou ler novamente essa parte 2 e observe se isso está acontecendo com você. Mas e aqueles que não alcançaram a sua certeza? Eles não estão ainda prontos para essa falta de estrutura da própria parte. O que precisam fazer para aprender a dar o dia a Deus? Existem algumas regras gerais que se aplicam, muito embora cada um deva usá-las da melhor forma possível à sua própria maneira. As rotinas, como tais, são perigosas, porque facilmente vêm a ser deuses em seu próprio direito, ameaçando aquelas mesmas metas em nome das quais foram estabelecidas. De um modo geral, então, pode-se dizer que é bom começar o dia acertadamente. Sempre é possível começar de novo, caso o dia comece com um erro. No entanto, são óbvias as vantagens em termos de economizar tempo. No início, é sábio pensar em termos de tempo. Esse não é de modo algum o critério absoluto, mas inicialmente é provável que seja o mais simples de se observar. A economia de tempo, nos estágios iniciais, é uma ênfase essencial, e embora ao longo do processo de aprendizado ela continue importante, vai sendo cada vez menos enfatizada. No início, pode-se dizer com segurança que dedicar algum tempo a começar o dia acertadamente, de fato, economiza tempo. Quanto tempo deve-se gastar com isso? Isso tem que depender do próprio professor de Deus. Ele não pode reivindicar esse título enquanto não tiver terminado o livro de exercícios, já que estamos aprendendo dentro da estrutura do nosso curso. Depois de completados os períodos de práticas mais estruturados que o livro de exercícios contém, a necessidade individual passa a ser a consideração mais importante. O livro de exercícios, para quem não conhece, é um livro que tem 365 lições, exercícios que vão ajudar a corrigir a sua mente, a sair do sistema de pensamento do ego e ir para um sistema de pensamento unificado, através do perdão. Inclusive, nós fazemos esses exercícios todas as manhãs aqui na escola. Completamos todo o exercício no ano passado e estamos seguindo, porque a cada dia é um aprendizado. Não sei se você já fez, Odete, se já está fazendo, se está acompanhando, mas é muito interessante, como diz aqui, quanto tempo eu devo dedicar, né, assim que eu acordo, para essa conexão com Deus. O tempo é completamente relativo, cada professor de Deus vai utilizar desse tempo da forma que achar que deve. Porém, nesse início desse processo de correção na mente, de sair de um sistema de pensamento do ego, onde nós estamos tomando decisões com base na separação, nas crenças, no inconsciente, nos nossos traumas, é necessário esse auxílio das lições, porque ali você vai ter o tempo de meditar, de sentir, de ir corrigindo cada aspecto ali que está separado e trazendo para a unidade.
estou acompanhando, é libertador a cada dia. Exatamente. Então, se é a primeira vez que você está fazendo, vai no seu tempo, vai sentindo. Eu comecei os exercícios várias vezes e parei, ou ficava em um ou dois ali que me tocava profundamente, e fui levando dessa forma, até que no ano passado, junto com a Clayton, eu decidi fazer o ano todo e conseguimos terminar, e realmente faz diferença. Faz diferença, a gente vai percebendo toda essa transformação no nosso sistema de pensamento. Óbvio que vem com algumas catarses emocionais, porque vai depender do quanto nós estamos disponíveis para corrigir a nossa mente e soltando nossos apegos e tudo isso. Mas então aqui diz que para quem está iniciando e quer ser, né, estar disponível para ser um professor de Deus, que é todo aquele que está disponível para ser um canal do Espírito Santo, é necessário que faça todas as lições. Tá. O livro de exercícios contém a necessidade individual. Passa a ser consideração mais importante. Esse curso é sempre prático. Pode acontecer que o professor de Deus não esteja em uma situação que lhe favoreça. Pensar em quietude ao acordar. Se esse é o caso, que ele apenas se lembre de que está escolhendo passar seu tempo com Deus o quanto antes. E que o faça. A duração não é a maior preocupação. É fácil uma pessoa ficar 1 hora sentada de olhos fechados e não realizar nada. Do mesmo modo, pode-se facilmente dar um instante apenas e nesse instante unir-se completamente a ele. Talvez a única generalização que se possa fazer seja essa. O mais cedo possível, depois de despertar, toma para ti algum tempo de quietude, continuando assim 1 minuto ou 2 a mais, 1 minuto ou 2 a mais, depois de começar a achar isso difícil. Pode descobrir que a dificuldade vai diminuir e sumir. Se não, essa é a hora de parar. Então, como eu estava explicando, né, para quem já está praticando os livros de exercícios e para quem já fez, o tempo no qual você vai dedicar ali em meditação é irrelevante. Porque às vezes nós fazemos práticas longas de meditação com tantas regras de senta assim, escuta isso, faz o mantra não sei que jeito, põe a mão não sei que jeito, né? São tantas regras e 1 hora ali talvez não signifique nada se você de fato não conseguir fazer essa entrega. Então, um instante, vai na tua guiança, vai na guiança do Espírito Santo, vai em busca desse caminho de amor e sinta aquilo que funciona para você. O mesmo procedimento deve ser seguido à noite. Talvez o teu tempo de quietude deva ser no começo da noite. No caso de não ser viável conseguir fazê-lo antes de dormir. Não é sábio deitar para isso. É melhor sentar-te na posição que preferes. Tendo completado o livro de exercícios, tem que ter chegado a algumas conclusões a esse respeito. Se possível, porém, o tempo imediatamente anterior à hora de dormir é o momento que se deseja dedicar a Deus. Ele coloca a tua mente em um padrão de descanso que te orienta para longe do medo. Se for mais conveniente para ti dedicar esse tempo mais cedo, pelo menos assegura-te de não esqueceres por um breve momento. Não é preciso mais do que um momento de fechar os olhos e pensar em Deus. Há um pensamento em particular que deve ser lembrado
no decorrer do dia. É um pensamento de pura alegria, um pensamento de paz, um pensamento de liberação sem limites, pois nele todas as coisas são libertadas. Pensas que fizeste um lugar seguro para ti mesmo. Pensas que fizeste um poder que pode salvar-te de todas as coisas amedrontadoras, em que vês em sonhos. Não é assim. Não é lá que está a sua segurança. Aqui fala sobre um pouco, a gente vai entrar sobre a parte que fala sobre os pensamentos mágicos. Mas observa em si mesmo o quanto o ego nos diz que tal caminho é seguro. Eu preciso me preparar para o futuro. Eu preciso ser alguém na vida. Eu preciso guardar dinheiro para não faltar. Eu preciso ter uma alimentação saudável para não ficar doente. Eu preciso fazer academia. Eu preciso ter câmeras na minha casa. Eu preciso ter segurança. Eu preciso atravessar a rua se eu vejo alguém suspeito se aproximando. Quantas ideias equivocadas, quantas crenças, com base na separação, para me defender. Todos esses mecanismos, todas essas regras, elas dão realidade ao medo, à culpa. Eu só acredito que eu preciso me proteger porque eu acredito no mal, na falta, na escassez. Então, se a gente for realmente se aprofundar, aqui dentro da dualidade, nós temos vários mecanismos de defesas contra o nada. Porque a minha defesa está na minha impecabilidade. A minha defesa está na lembrança de que eu sou um com Deus. Não é colocando câmeras, não é tendo segurança, não é fazendo dieta, não é seja lá o que for. É lógico que estamos também aqui dentro dessa dualidade, toda essa correção é na nossa mente. Isso não quer dizer que se você, por exemplo, for assaltado, você não vai lá e vai fazer uma denúncia. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Aqui nós estamos disponíveis para corrigir as crenças equivocadas sobre a defesa está em mim, a confiança está em mim, eu sei o que é melhor para mim. Não, nós não sabemos. Nós precisamos estar nessa guiança. Vou ler novamente essa parte. Há um pensamento em particular que deve ser lembrado no decorrer do dia. É um pensamento de pura alegria, um pensamento de paz, um pensamento de liberação sem limites, pois nele todas as coisas são liberadas. Pensas que fizeste um lugar seguro para ti. Pensas que fizeste um poder que pode salvar-te de todas as coisas amedrontadoras que vês em sonhos. Não é assim. Não é lá que está a tua segurança. Desistes apenas da ilusão de proteger ilusões. E é isso que temes, apenas isso. Que tolice ter tanto medo de nada. Nós acreditamos em leis. Nós acreditamos que a sociedade pode nos proteger de alguma forma, que o dinheiro é uma segurança, que um condomínio fechado é uma segurança, que ter acesso aos melhores médicos e planos de saúde é uma segurança. Acreditamos no nada. Não é lá que está a tua segurança. Desiste apenas da ilusão de proteger ilusões. E é isso que temes, apenas isso. Que tolice ter tanto medo de nada. Absolutamente nada. Tuas defesas não funcionarão,
mas não está em perigo. Não tens necessidade delas. Reconhece isso e desaparecerão. E só então aceitarás a tua proteção real. Como que chega isso para vocês? Quem tem a crença forte no medo aqui, já dá até um negócio. Porque a crença no medo faz a gente viver nesse ciclo sem fim de buscar proteção e defesa. Quem é mãe tem seus medos sobre o seu filho. Tantas crenças limitantes. Tira esse pé do chão, não toma chuva, não toma coisa gelada, não fala com gente estranha na rua. Isso vem de onde? Vem da crença no medo. E tantas coisas que nós utilizamos para nos defender não funcionarão. Porém, você não está em perigo. Olha que profundo que isso é. E por que eu não estou em perigo? Porque, em última instância, eu sou eterna. Eu sou um com Deus. Nada ilusório pode me amedrontar. Que bom será, o dia que conseguirmos ficar nesse estado na mente o tempo todo. Nessa confiança, nessa certeza de que nada pode me atingir. Como é simples e fácil a passagem do tempo para o professor de Deus, que aceitou a sua proteção. Tudo que ele fez antes em nome da segurança não lhe interessa mais. Vou compartilhar com vocês algumas práticas holísticas que eu tinha antes de conhecer um curso em milagres. Eu acreditava muito, tinha uma crença muito forte em cristais. Para quem acredita, tá tudo certo também, né? Era o meu mecanismo de permissão. Mas eu acreditava, por exemplo, que ter cristal ali... Hoje até tenho ainda na minha porta, mas como item de decoração. Mas antes eu tinha a crença que o cristal transmutava a energia negativa para positiva. Inclusive, trabalhava como terapeuta holística e utilizava a cristalterapia. São apenas mágicas e ilusões. Porque a minha defesa está na minha impecabilidade. Se eu acredito na energia positiva, consequentemente, eu estou acreditando na negativa. Eu estou dando realidade à separação. Para quem estuda um curso em milagres ou pensamento unificado, talvez tenha mais facilidade de compreender isso que eu estou dizendo. Para quem ainda acredita na energia negativa, positiva, tá tudo certo, cada um na sua jornada e no seu tempo. Mas isso foi algo que me libertou. A partir do momento que eu acreditei, que eu parei de acreditar na negativa, eu também parei de acreditar na positiva. Porque o amor ele simplesmente é e sempre será, e é eterno e imutável. E ele não dá realidade ao negativo. Faz sentido para vocês? Faz sentido, Odete? Vou ler de novo. Tudo que ele fez antes em nome da segurança não lhe interessa mais, pois ele está a salvo e sabe que é assim. Ele tem um guia que não falhará. Não precisa fazer distinções entre os problemas que percebe, pois aquele para quem ele se volta, com todos eles, não reconhecem ordem de dificuldades para resolvê-los. Tem até um exercício sobre isso. Não existem ordem de dificuldades. O que é ordem de dificuldades? Quando eu acredito que é difícil iluminar, quando eu acredito que é difícil ficar consciente,
eu acredito que é difícil eu conseguir alguma coisa ali. Eu estou acreditando na dificuldade, porque a base da dificuldade é o medo, a culpa, a comparação, a falta. Porém, a única coisa que existe é Deus. Existe dificuldade para Deus? Não existe. Porque o amor é e sempre será eterno e imutável. Não existe nem o positivo, nem o negativo. O amor é imutável. Então, todo o significado de percepção que eu estou dando, isso é difícil. Aquele relacionamento é difícil, aquela pessoa é difícil eu me curar disso, eu me curar daquilo. O primeiro entendimento que nós precisamos ter é que esse corpo, ele vai deixar de existir em algum momento. E a correção é na nossa mente. Pode ser difícil alguém se curar de uma doença no corpo físico, porque está tudo certo que ela tem que desencarnar daquela forma. Porém, aquela doença será utilizada para que ela se lembre da verdade. Ou pode acontecer também dela se curar na mente e no corpo físico e desencarnar depois de qualquer outra coisa. Enfim, não existem ordem de dificuldades. Agora, na prática, para a gente se manter nessa lembrança, é um treino diário. Para mim, ainda é um treino diário. Porque quando é algo fora, muito distante, que você vê o outro passando, é mais fácil de você ir corrigindo. Mas e quando é com a tua mãe, com teu pai? É uma dor no teu próprio corpo? É com teu filho, com teu esposo? É questão financeira? Aí nós precisamos reforçar essa lembrança de que não existem ordem de dificuldades, que eu estou dando realidade para um pensamento de separação. Não reconhecem ordem de dificuldades para resolvê-lo. Ele está tão seguro no presente quanto estava antes, das ilusões serem aceitas em sua mente, e como estará quando estiver deixado partir. Não há diferença em seu estado, em horas diferentes e locais diferentes, porque todos são um para Deus. Essa é a sua segurança. E ele não necessita de nada mais do que isso. No entanto, existirão tentações ao longo do caminho pelo qual o professor de Deus tem ainda que viajar ao longo do dia. Ele tem necessidade de lembrar a si mesmo da sua proteção. Eu estou nesse estágio. Como pode fazer isso particularmente nos momentos em que sua mente está ocupada com coisas externas? Ele não pode fazer outra coisa senão tentar. E seu sucesso depende da sua convicção de que terá sucesso. Ele tem que estar certo de que o sucesso não lhe pertence, mas lhe será dado a qualquer momento, em qualquer lugar e circunstância em que chamar por ele. Então, por mais que seja difícil, né, nesse começo, se manter nessa certeza, o professor de Deus precisa ter na mente o sucesso da lembrança de que ele é um com Deus. Está difícil, Espírito Santo, eu não estou sabendo lidar com isso. Eu não estou conseguindo entender isso que eu estou sentindo, mas eu entrego na confiança de que eu sou um com Deus. E a certeza no sucesso de que irá conseguir se lembrar dessa verdade. Haverá ocasiões em que a sua certeza vacilará. E no instante que isso ocorrer, voltará às tentativas anteriores de depositar a confiança só em si mesmo. Então a gente entra nesse treino de correção da mente, trazendo todo um padrão de sistema antigo, né? Padrão de sistema de separação, aonde eu acredito apenas em mim. Eu tenho que me preparar, eu tenho que me defender,
eu tenho que me precaver, eu tenho que estar um passo à frente. Aí eu começo a confiar e vou entregando, vou entrando na certeza de que sou um com Deus, mas de repente essa minha certeza vacila. Algo acontece, eu entro num pensamento ilusório, me afundo naquilo. Automaticamente eu vou querer tomar as rédeas da situação. Afinal, pro ego, o ego sabe o que está fazendo. Deus não sabe o que está fazendo, é o ego que sabe o que está fazendo. Então, esses altos e baixos é normal acontecer nesse começo. Porém, permanecemos aqui na certeza de que sou um com Deus e pede guiança, pede clareza, escolha outra vez, dá um passinho para trás e começa de novo. Então, haverá ocasiões em que sua certeza vacilará e no instante que isso ocorrer, voltará às tentativas anteriores de depositar a confiança só em si mesmo. Não te esqueças de que isso é mágica. E a mágica é um triste substituto para a verdadeira assistência. Não é suficientemente bom para o professor de Deus, pois não é suficientemente bom para o Filho de Deus. Evitar a mágica é evitar a tentação, pois toda tentação não é nada mais do que a tentativa de substituir a vontade de Deus por outra. Essa parte ficou muito claro para mim a primeira vez que eu estudei o manual de professores, o quanto eu estava num equívoco em acreditar que mantras, repetição não sei do que, cristais, enviar energia positiva, era uma substituição do amor unificado. Era, em primeiro lugar, eu dando realidade para o negativo, estou acreditando no negativo, então eu preciso criar algo para combater esse negativo. Então eu me fortaleço naquela positividade, né, que muitos chamam até de positividade tóxica. Eu me fortaleço naquilo para combater o mal. Eu estou utilizando essa positividade para substituir a verdade. E a verdade é que a única coisa que existe é amor. O verdadeiro significado sempre é o amor. O resto é tudo ilusão. Então, a primeira vez que eu li isso daqui foi difícil. Eu entrei também em uma certa resistência, porque era abrir mão de muitos paradigmas que eu acreditava e achava que estava certo. Mas, ao mesmo tempo, foi libertador. Pois toda tentação não é nada mais do que a tentativa de substituir a vontade de Deus por outra. Essas tentativas podem de fato parecer amedrontadoras, mas são apenas patéticas. Não podem surtir nenhum efeito, nem bom, nem mal, nem recompensador, nem que exija sacrifício, nem curativo, nem destrutivo, nem tranquilizador, nem amedrontador. Quando toda mágica é reconhecida como meramente nada, o professor de Deus alcançou o estado mais avançado. E aí eu precisei fazer uma escolha. Eu falo um pouco sobre essa minha transição profissional e de paradigmas na live das características do professor de Deus sobre confiança. Porque até o momento eu estava totalmente atuante na área holística, cheia de técnicas mágicas. Então, quando eu entro em contato com essa verdade, eu precisei fazer uma escolha de abrir mão do mundo que eu estava criando para mim mesma e entender que o buraco era bem mais embaixo. Oi, Paulo, seja bem-vindo. Estamos na metade desse texto maravilhoso. Assista gravado depois do comecinho, que está muito esclarecedor. Então, o professor de Deus, ele vai chegar nesse momento,
de entender quais são as mágicas que ele tem utilizado para ocupar o lugar de Deus. E uma delas é sair dessa dualidade de positivo e negativo. E entender que a única coisa que existe é amor. E é Deus. Né? E é a extensão desse amor. Porque ainda nós tentamos colocar Deus em uma palavra, em uma caixinha, para algo extremamente abstrato. Então não existe palavras que eu use aqui para a gente definir o que é Deus, além de unidade, né? Porque não existe separação em Deus. Vou ler novamente a parte 9. Evitar a mágica é evitar a tentação, pois toda tentação não é nada mais do que a tentativa de substituir a vontade de Deus por outra. Essas tentativas podem, de fato, parecer amedrontadoras, mas são apenas patéticas. Não podem subsurtir nenhum efeito, nem bom, nem mau, nem recompensador, nem que exija sacrifício, nem curativo, nem destrutivo, nem tranquilizador, nem amedrontador. Quando toda mágica é reconhecida como meramente nada, o professor de Deus alcançou o estado mais avançado. Todas as lições intermediárias levam apenas a isso e trazem essa meta para mais perto do reconhecimento. Pois qualquer tipo de mágica, em todas as suas formas, simplesmente não faz nada. Ela não tem poder, e é essa razão pela qual é tão fácil escapar. O que não tem efeito dificilmente pode aterrorizar. Não há nenhum substituto para a vontade de Deus. Em termos simples, é esse fato que o professor de Deus dedica o seu dia. Qualquer substituto que ele possa aceitar como real só pode enganá-lo. Então, é uma das grandes missões do professor de Deus. É entender o que ele está colocando como substituto da vontade de Deus. E usando verdades para justificar mentiras. Mas ele está salvo de todo o engano, se assim o decidir. Talvez tenha necessidade de lembrar: Deus está comigo. Não posso ser enganado. Talvez prefira outras palavras, ou apenas uma ou nenhuma. No entanto, qualquer tentação de aceitar a mágica como verdadeira tem que ser abandonada através do seu próprio reconhecimento. Não por ser ela amedrontadora, não por ser pecaminosa, não por ser perigosa, mas meramente por ser sem significado. E foi exatamente essa ficha que virou para mim quando eu estudei isso pela primeira vez. Soltar todas as mágicas, todas as ferramentas e ideias equivocadas de um positivo combatendo um negativo. Ali eu entendi que não tinha nenhum significado. Porém, eu precisei vivenciar esse caminho e tá tudo certo. Era a minha sala de aula, foi através dessa parte holística que eu vivenciei por muito tempo que eu cheguei até um curso em milagres. Então tá tudo certo, né? Todos os caminhos são caminhos, mas no momento que eu entendi isso, muita coisa mudou. Essa ideia, por exemplo, de que eu tenho que me defender do outro, que o outro tem uma energia negativa. Eu estou percebendo essa energia negativa. Ela está em mim. É uma percepção minha.
de que o outro chegou, sugou toda a energia. Cheguei ali, o ambiente está pesado. Eu estou percebendo, é sobre mim? Então, algo maravilhoso de um curso em milagres também é essa autorresponsabilidade sobre aquilo que eu estou vendo. Porque na ideia equivocada de positivo e negativo, a gente sempre coloca a responsabilidade no outro. A cura a gente coloca fora também, né? Vai ser o cristal, vai ser o reiki, vai ser tantas outras ferramentas que existem, vai ser o tal terapeuta resolve. Vai lá que aquele terapeuta é maravilhoso. Eu, como terapeuta, eu já observei muitos pacientes projetando isso. Bruna, resolve a minha vida. Não tô vendo efeito. Não. Entende? O que eu posso fazer para sair desse buraco? Então, a gente está o tempo todo, quando a gente acredita nesse positivo e nesse negativo, projetando a solução fora. Busque, mas não aches. E eu vim de ciclos assim, porque da infância até o começo da vida adulta foi extremamente religiosa. Então, ainda projetando um Deus punitivo e projetando um Deus fora. Aí eu me rebelo das religiões, excluo a religião da minha vida, vou pro esotérico, pra espiritualidade, e ali eu faço um novo Deus. E acredito, ainda continuo acreditando nesse positivo e nesse negativo. Aí eu entro num curso em milagres e agora eu começo a entender essa questão da unidade e trazer essa autorresponsabilidade. E aí é um caminho sem volta. Porque tem muita coisa para integrar aqui. Então vamos lá. Como a mágica é enraizada no sacrifício e na separação, dois aspectos de um único erro e nada mais, ela apenas escolhe abrir mão do que nunca teve. E por esse sacrifício, entre aspas, o céu é restaurado à sua consciência. Não é essa uma troca que queres fazer? O mundo a faria com contentamento, se soubesse que poderia ser feita. São os professores de Deus que têm que ensinar ao mundo que isso é possível. E assim a sua função assegurar-se de que aprenderam. Não há risco possível ao longo do dia, a não ser o de colocar a tua confiança na mágica. Pois é somente isso que leva à dor. Não há outra vontade senão a de Deus. Os seus professores sabem que isso é assim e aprenderam que tudo mais é apenas mágica. Toda crença na mágica é mantida apenas por uma única ilusão simplória, a de que funciona. No decorrer de todo o seu treinamento, a cada dia e a cada hora, até mesmo a cada minuto e segundo, os professores de Deus têm que aprender a reconhecer as formas de mágica e perceber que são sem significado. O medo é retirado dessas formas e assim eles seguem. E nesse modo, a porta do céu é reaberta e a sua luz pode brilhar mais uma vez sobre uma mente imperturbada. Que lindo. Eu vou ler novamente o 11, mas entenda que quando fala que a função, né, do professor de Deus é levar essa lembrança para o mundo, para compartilhar, o primeiro passo vai ser integrar em si. Nós vamos precisar nos lembrar. Eu vou precisar reconhecer essas mágicas que estão substituindo a vontade de Deus aqui no meu dia a dia. Por isso que a forma que o professor de Deus deve passar o seu dia é assim que amanhece, assim que desperta, é entregar esse dia a Deus. Eu me entrego para essa guiança,
quando eu for dormir, eu me entrego para essa guiança, orai e vigiai e ficar sempre atentos que as salas de aulas que se apresentam estão mudando a todo momento. Então, tudo aquilo que o ego está acusando, comparando, trazendo medo, a função do professor de Deus é ir corrigindo em si mesmo, para depois ensinar e compartilhar. Porque o ensinar é aprender ao mesmo tempo. Então, a gente vai passar por toda essa limpeza e catarse emocional que a gente passa. Então, para quem ainda não faz os exercícios, recomendo muito fazer. Foi algo transformador na minha vida e ainda é, porque eu ainda continuo fazendo as práticas. Vai ser o começo dessa transformação de paradigma, de sair desse sistema de pensamento de separação e entrar nesse sistema de pensamento de unidade. E conseguir se manter a maior parte do tempo nesse lugar. Vou ler novamente a parte 11, que é o final. Não é essa uma troca que queres fazer? O mundo a faria com contentamento se soubesse que poderia ser feita. São os professores de Deus que têm que ensinar ao mundo que isso é possível. E assim, é a sua função assegurar-se de que aprenderam. Não há risco possível ao longo do dia, a não ser o de colocar a tua confiança na mágica, pois é somente isso que leva à dor. Não há outra vontade senão a de Deus. Os seus professores sabem que isso é assim e aprenderam que tudo o mais é apenas mágica. Toda crença na mágica é mantida apenas por uma ilusão simplória, a de que ela funciona. No decorrer de todo o seu treinamento, a cada dia e a cada hora, até mesmo a cada minuto e segundo, os professores de Deus têm que aprender a reconhecer as formas de mágica e perceber que são sem significado. O medo é retirado dessa forma e assim ele segue. E desse modo, a porta do céu é reaberta e a sua luz pode brilhar mais uma vez sobre uma mente imperturbada. Então, gente, uma mente imperturbada, ela não usa a mágica da confiança no dinheiro, no status, na saúde, na doença, no relacionamento. Olha quanta coisa a gente tem para corrigir. Porque o que nos perturba durante o dia? Quem tem filho vai estar preocupado com o filho, é boleto, é conta para pagar, é alguém que está doente, é pai, mãe, é chefe, é carreira, eu tenho que ser alguém na vida, eu tenho que ter fama, tenho que ter poder. O que perturba a tua mente? Observa, entra nesse estado meditativo, sonda isso e perceba, aquilo que estiver perturbando a minha mente está tomando o lugar da vontade de Deus. Porque apenas vivenciar o dia, aceitar aquilo que chega e manter essa mente no céu dessa forma, eu preciso trabalhar muito a minha confiança de que tudo está certo. Então, eu vou aceitar finais de ciclos, eu vou aceitar começo de ciclos, eu vou entender que as salas de aulas mudam o tempo todo, as pessoas chegam, as pessoas vão embora, e eu estou ali, apenas observando e estando a serviço dessa unidade, porque a minha meta é me lembrar da verdade, através de um caminho de amor. É acordar desse sonho de separação. Lindo, né? Na semana que vem, terça-feira, vamos continuar falando sobre pensamentos mágicos, que é como os professores de Deus lidam com o pensamento mágico. Então, eu espero vocês terça-feira que vem. Eu acho que eu vou permanecer nesse horário das 8 horas aí para vocês, que para mim é melhor aqui, que aqui já é 11 horas da noite. Então, eu tenho mais tempo para estar aqui com vocês, fazendo essa entrega e aprendendo juntos. E a gente segue junto. Gratidão pela presença de vocês.
Odete, Paulo, reassista desde o comecinho, que esse texto tá maravilhoso. E a gente se vê na próxima. Uma boa noite para vocês. Até mais.